Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e de alegria, paz no mundo novo com Jesus, seu reino em nossos corações. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos, a nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade e amor, real fraternidade e amor. O Jardim da Amizade. Essa é uma história de Maria Regina Peruso. Era um lindo dia de sol que iluminava o jardim e tudo estava calmo. Mas, de repente, uma nuvem começou a se aproximar do jardim e escondeu o sol, trazendo muita chuva e vento e fazendo muito barulho. O vento era tão forte que carregava uma sementinha muito assustada. Ela balançava de um lado para outro, até que caiu num buraco bem no meio do jardim. A sementinha gostou muito daquele lugar, porque era tão quentinho e silencioso. Por isso, começou a sentir muito sono e adormeceu. Lá fora, a chuva passou, o sol voltou e sumiu no horizonte. Veio a noite, com uma linda lua. Novamente o sol apareceu e depois sumiu, para que a lua brilhasse no céu. E assim os dias foram passando. Então, num belo dia, um fato extraordinário aconteceu. A sementinha acordou e começou a sair da sua casinha. E no meio do jardim apareceu uma plantinha, que ficou muito feliz quando viu a luz do sol. E todos os dias o sol cuidava dela, e então, de repente, a nuvem voltou e trouxe chuva para molhar o jardim. Depois, o sol voltou e desapareceu no horizonte. Veio a lua clarear a noite e a nossa plantinha foi crescendo, e o tempo passando. E num dia muito especial, outra coisa surpreendente aconteceu. Na plantinha nasceu uma linda flor, chamada Margarida, com pétalas brancas e miolo amarelo. A primeira coisa que viu, quando abriu os olhos, foi o sol. Era lindo, parecia uma bola de fogo no céu. Mas de repente ela olhou para os lados e foi ficando muito triste. Você sabe por que ela ficou triste? É porque não tinha nenhuma flor no jardim para ser sua amiga. Então ela teve uma grande ideia. Começou a rezar todos os dias, pedindo a Deus para que o jardim se enchesse de margaridas. Enquanto ela rezava, ficava imaginando o jardim coberto de margaridas. Elas seriam tão felizes. E assim os dias foram passando, com o sol e a lua trocando de lugar no céu.
Mas de repente, o sol foi novamente coberto por uma nuvem muito grande e escura. Ela trazia muito vento e chuva. Nossa Margarida ficou com muito medo e prendeu bem as raízes na terra para não sair voando. Ficou bem quietinha, esperando a chuva passar. Afinal, até tempestade passa. No outro dia, quando acordou, seu amigo Sol já estava de volta e ficou triste quando viu o jardim cheio de galhos e folhas. Estava uma bagunça. Margarida não se importou, continuou rezando para que Deus enviasse muitas margaridas para serem suas amigas. Um dia, ela percebeu que da terra saíam várias plantinhas e compreendeu que o vento tinha trazido muitas sementes. Margarida ficou muito feliz e agradeceu a Deus porque ouviu suas preces. Enquanto o sol e a lua se revezavam no céu, as plantinhas foram crescendo sob o olhar atento da Margarida. Margarida ficou surpresa. Elas não eram iguais a ela e também eram diferentes entre si. Mas ela confiava em Deus e esperava ansiosamente que daquelas plantinhas nascessem muitas margaridas. Quando os botões das flores começaram a abrir, ela ficou triste porque não eram margaridas. As flores eram de vários tipos e cores. Apesar da tristeza, Margarida agradeceu a Deus porque agora não estava mais sozinha. E começou a fazer amizade com suas vizinhas. Elas conversavam e riam muito. Margarida nem percebeu quando a tristeza foi embora. E os seus dias ficaram muito alegres, e o jardim se encheu de risadas, cores e perfumes. E o sol e a lua continuavam se revezando no céu e adoravam ver a Margarida rodeada de amigas. Elas eram tão felizes que o sol e a lua apelidaram o jardim de Jardim da Amizade. Olá, tudo bem? Vamos iniciar a evangelização de hoje falando sobre a família. Como é bom ter família, né? Ter uma casa, ter um lar cheio de amor. Nós vimos nas aulinhas passadas, vocês lembram que Deus criou tudo? Deus criou todos os seres, todas as coisas, e nós, como espíritos imperfeitos e simples, e nos dá essa vida material como oportunidade para evoluirmos pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios feitos. Sendo assim, nós existimos antes de encarnar, não é mesmo? Antes de vir para essa vida. Como a gente viu o nascimento de Jesus, né? Os anjos vieram, anunciaram sua vinda como o rei, como o Messias que ele seria. E o seu nascimento, a sua passagem é conhecida até hoje. Nós a estudamos e tentamos seguir os caminhos de Cristo. Ele, assim, com seu nascimento, Deus nos mostra a importância da família, não é mesmo? De que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, usou do corpo de uma mulher e de um homem, né? Para que o seu filho aqui viesse e nos ensinasse tudo sobre Deus, sobre o que Deus quer para nós, qual que é a nossa missão de vida, certo? Então a família de José, Maria foi muito importante para a vinda de Jesus. E assim, a nossa encarnação também é planejada antes. Enquanto espírito, nós não lembramos, mas a nossa encarnação também foi planejada. Nós podemos até achar que não, mas nós escolhemos nossos pais, eles aceitaram ser nossos pais e tudo corre, né, em conformidade com a justiça divina. Algumas vezes não temos escolha, nós temos que estar numa família que parece que a gente não se dá bem, está deslocado,
Mas, se estamos ali, é porque temos que aprender a amar aquelas pessoas que são diferentes de nós, que têm opiniões diferentes, atitudes diferentes. Nós viemos esquecendo o passado para criar novos laços, preferencialmente de amor, de fraternidade, certo? Então, o que vai ficar hoje é que existem dois tipos de família: as famílias unidas pelos laços espirituais, que elas encarnam já antes, já escolhem espíritos afins, elas são unidas pelo amor, pelas afinidades, pela proximidade de ideias e de atitudes. Essa família, ela tende sempre a crescer, sempre a serem grupos fortes, com pessoas que sempre estão dedicadas ao amor entre si. E temos a outra família, que é a família unida pelos laços corporais. Porque ocorrem alguns equívocos, a gente não se lembra do qual que é a nossa missão aqui, né? Então a gente pode ter uma família aqui com objetivos puramente materiais, com intenções, né, financeiras ou puramente corporais físicas, e essa família tende a se dissolver até aqui mesmo, normalmente. Ou quando um desencarna lá no plano espiritual, eles se separam porque não tem afinidade espiritual, não tem aquele amor fraterno, verdadeiro. Então, a família corporal, ela é temporária, e a família espiritual, ela é grande, fraterna e é baseada no amor de Deus. Eu indico a vocês um filme que se chama O Jovem Messias, que está lá na Netflix, e ele conta um pouco da história do menino Jesus. E a tia Aninha falou aula passada da infância do menino Jesus, tem pouca coisa sobre isso, e eu só descobri esse filme depois da aulinha dela, senão eu teria falado antes, para ela passar para vocês. Mas agora eu já indico para vocês verem como que foi a vivência, um pouco, pra gente ter uma noção de como que foi que ele provavelmente cresceu na época dele, certo? E o que eu tinha para falar, vamos ver, era isso mesmo. Vou deixar vocês então com a historinha de uma florzinha que pedia muito para ter outras florzinhas do lado dela. E aí vieram as florzinhas que Deus mandou para ela. Será que ela vai aceitar bem? Vamos lá. Obrigada. Beijão. Nós vamos rezar. Pai nosso, Pai céu, santificado seja teu nome. Por nós, teu reino, seja feita tua vontade na terra, no céu. Nós de cada dia te perdoar a nossa ofensa, se nós perdoamos alguém está a fim de se cair, não, se seja. Graças a Deus e amém.